Olá, tudo bem? Então, vamos dar continuidade àquilo que a gente vinha estudando em sala de aula. Nós vamos entrar nesse nosso próximo assunto com o capítulo 2 do livro de vocês. Não esquecendo, o livro de vocês, Araribá, tá? Geografia mais, capítulo 2, que fala sobre economia global e organizações econômicas mundiais. Mas, gente, então, o que é que a gente pode falar sobre a questão da economia global? Do que se trata essa economia global? Uma economia mundial, uma economia geral. O que acontece no mundo, o que acontece no país que diz respeito a outras nacionalidades, tá? O livro de vocês, ele traz um momento bastante marcante sobre esse início, que é o fim da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, quando aconteceu a Guerra Fria? Então, vamos lá. 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, houve vários ajustes no mundo inteiro, até que no final da década de 40, 48, 49, começa digamos assim, a vislumbrar uma nova realidade. Uma realidade antagônica, onde de um lado havia os Estados Unidos, do outro havia a União Soviética. Foi justamente a partir desse momento, desse antagonismo, dessa disputa hegemônica, que começa, então, a Guerra Fria. Eu vou passar para vocês agora alguns slides sobre esse nosso assunto, explicando para vocês página a página. Gostaria que, se vocês tivessem qualquer dúvida, depois vocês enviassem para mim, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Então, pessoal, aqui nós temos o título do nosso assunto, que é o título do capítulo 2 do livro de vocês, tá certo? Vocês vão aprender um pouco, estudar um pouco, ler um pouco, ouvir um pouquinho com atenção o que nós vamos explicar para vocês. E depois que vocês terminarem essas aulas, vocês vão pegar o livro de vocês e vão estudar, ler e responder os exercícios que tem no final do capítulo. Mas eu passarei para vocês com maiores detalhes, tá certo? Então, o que nós temos aí? Economia global. Economia global, introdução. O que é economia global? É o termo empregado em referência aos fluxos econômicos que se difundiram, se espalharam por todo o mundo em razão do processo da globalização. A gente já vinha estudando no capítulo 1 sobre capitalismo, socialismo, um pouco sobre globalização. O que vem a ser globalização? Mundialização. Vem a ser tudo aquilo que vem acontecendo no planeta, se dissipando, se difundindo, como o próprio texto diz, tá? E associado, é claro, ao sistema capitalista. Sua forma mais completa e acabada constitui-se ao final do século XX, mais precisamente após a Guerra Fria. Estava falando com vocês nesse instante, quando se iniciou a Guerra Fria, final da década de 40, início da década de 50. A Guerra Fria, então, foi um período, né, de disputa de poder sem luta. O nome Guerra Fria vem justamente disso, dessa disputa de ideais, mas não havendo um confronto direto armado, tá certo? Então, com a Guerra Fria, que foi a disputa antagônica entre Estados Unidos e União Soviética, disputa pelo poder hegemônico pós-Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Fria, que se encerra no final da década de 80, início da década de 90, então a gente pode dizer que essa economia global ela se difunde mais intensamente. Tá? Quando o sistema capitalista e todas as suas formas de produção difundiram-se, especialmente, né, pelo globo terrestre, difundiram-se, espalharam pelo globo. Em linhas gerais, a globalização econômica estrutura-se por meio de uma rede que envolve fixo e fluxos, o que quer dizer uma série de ligações de diferentes pontos onde circulam as mercadorias, sejam capitais, investimentos, empregos, pessoas,
tudo aquilo que circula, que vai e vem no nosso planeta, está dentro desse sistema global. Os principais centros desse sistema global chamam-se cidades globais. São as cidades que têm maior quantidade de funções. O que são funções? São as atividades mais importantes realizadas por essas cidades. Essas cidades globais, elas têm bolsa de valores, sedes de empresas multinacionais, são empresas que têm matrizes em um local e filiais em outras. São cidades que têm muito a oferecer, que são aquelas cidades que polarizam, influenciam as demais cidades existentes no planeta. Aí nós temos, veja, um mapa mundi, né? Representando os continentes. Aqui vocês podem ver o continente americano, tá certo? Aqui nós temos, olha, o continente europeu, o continente asiático, aqui nós temos o Japão. Por que eu destaquei o Japão? Por ser um dos principais países do mundo, né? A China, hoje muito falada, devido a essa pandemia que a gente vem enfrentando, né? Então, aqui nós temos a Ásia, aqui nós temos a África, esse conjunto aqui de Europa, Ásia e África forma um conjunto que a gente chama de Velho Mundo. Aqui nós temos a Oceania. A Oceania, onde nós temos algumas ilhas, aqui a Nova Zelândia, a Oceania é formada principalmente pela Austrália, não é representada aqui a Antártida. Aqui nós temos algumas bandeiras de alguns países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, países emergentes, como é o caso do Brasil, aqui, dando um exemplo, tá? Aqui uma outra foto, formando aí um podcast que foi criado. Não é por acaso que eu coloquei essa foto, até por esse momento que a gente vem vivendo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, globalização não se remete apenas quando se fala de dinheiro, de empresas, do ir e vir das pessoas. Globalização também se fala de quando a gente trata sobre um vírus, esse que vem assolando toda a humanidade, não só o Brasil, como todos os países do mundo inteiro. Alguns países já assim, como é que eu posso dizer, em momentos de retorno às suas atividades normais. O Brasil ainda estamos subindo numa ascensão, não se sabe ainda se chegamos ou não ao pico, sabemos que a cada dia que passa maior número de casos são encontrados, mas que a gente espera que as mortes diminui ao ponto de extinguir por conta desse vírus que vem realmente atacando indistintamente. Não se vê cor, não se vê riqueza, não se vê condição social, nada. Precisamos nos cuidar. Então, a globalização também é representada por uma situação como essa. O vírus começa na China, se espalha por todo o mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, chega no Brasil, África, e isso mostra o que é globalização. É quando uma ideia, uma situação, uma doença, uma atividade econômica se espalha por todo o mundo. A pandemia pode contribuir para uma nova realidade mundial? A pandemia pode contribuir para essa nova ordem mundial? A gente vai falar aqui sobre essas ordens mundiais, tá? A gente vai falar aqui sobre esse momento em que a gente está vivendo. Mas vamos retomar um pouquinho o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que tivemos uma ordem multipolar em algumas interpretações, porque tinham alguns países em destaques, né? Alemanha, Inglaterra, própria China, o próprio Japão, os Estados Unidos, que vinham em ascensão. Com a Segunda Guerra Mundial e o fim dela, a gente pode dizer que a ordem mundial ela passou a ser bipolar. Por que bipolar? Dois polos do poder. Um representando o mundo socialista, os países de economia planificada, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, resumidamente, e o outro representando os países capitalistas, os Estados Unidos, todos aqueles países que adotam um sistema capitalista em suas economias.
Então, nesse momento onde havia duas potências disputando o poder mundial, a gente diz que essa ordem mundial ficou conhecida como ordem bipolar. Bi, polar, dois polos do poder, que buscavam essa hegemonia poderosa. A Guerra Fria, gente, ela perdurou aí por quase meio século, né? Do final da década de 40, início da década de 50, até o finalzinho da década de 80. Década de 80, 1989, fim do socialismo, derrubada do Muro de Berlim, fim da União Soviética, né, o desmembramento da União Soviética. Quando a gente diz fim do socialismo, não necessariamente acaba de uma vez por todas, mas aquela intitulação de que os países adotavam e defendiam o sistema socialista, ele sim passa um pouco a ser deixado de lado. Tá? Então, no final da década de 80 e início da década de 90, a bipolaridade acaba. E a partir daí se tem um questionamento. Que ordem mundial passa a existir? É a ordem da monopolaridade, né? Um único polo de poder? Seria ele quem? Os Estados Unidos? Ou retorna à multipolaridade? Mas essa multipolaridade, ela vem como? Ela vem com vários países importantes ou vários blocos econômicos, junção de dois ou mais países buscando desenvolver a área na qual se encontra. Então, pessoal, é a partir daí que a gente, então, dá continuidade a esse novo tópico, é a nova ordem mundial. No livro de vocês está bem claro, aqui na página 25, que ele fala sobre a nova ordem mundial, que acontece a partir dos anos de 1990. Como eu falei para vocês, final da década de 80, início da década de 90, acaba a bipolaridade, surgindo assim uma nova ordem mundial, certo? Dando continuidade, como vocês podem observar aqui no texto, a nova ordem mundial, então, ela é marcada, né, por diversas transformações. E a principal delas é o avanço do capitalismo no mundo e, digamos assim, a diminuição e o desaparecimento do sistema socialista. Não desaparecimento total. Quando a gente fala desaparecimento, a gente diz o desaparecimento dessa disputa que existia até então entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Como aqui no podcast está dizendo, a pandemia do coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Isso ninguém pode negar. As transformações estão sendo drásticas, intensas. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou o ponto de inflexão para uma mudança profunda. Não tenham dúvida que essa mudança vai acontecer. É uma mudança geral. Claro que nem todos os países e pessoas vão mudar da mesma forma. Vão existir diversos tipos de mudanças, conhecimentos e reflexões entre si, para que se chegue a esse, digamos assim, a essa nova forma mundial, né? Essa nova organização mundial. Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca, gente, nunca fomos tão frágeis. Estamos hoje em casa, muitos de nós com medo de sair, com medo de ficar doente, com medo de passar a doença adiante. Isso tudo faz de nós pessoas reféns. A gente teme a morte, não sabemos para onde vamos, não sabemos se teremos previsões ou provisões suficientes para atender às nossas necessidades. Ninguém hoje, ninguém é capaz de dizer assim, no Brasil, tudo vai voltar ao normal daqui a um mês, daqui a dois. Não existe esse tipo de previsão. É uma situação incrédula. Ninguém nunca passou por uma situação dessa antes. Por isso que é preciso que se criar planos estratégicos, tanto para os governos e empresas, como para as famílias, como para as pessoas.
Gente, às vezes a gente pausa um pouquinho para poder tomar uma água, parar um pouco a explicação, e aí fica esses barulhinhos para retomar, tá? Então, dando continuidade, né, a nova ordem mundial, ou ordem geopolítica mundial, significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais, né, após o fim da Guerra Fria. Eu já falei para vocês que foi nesse momento aí que começa a ordem bipolar e após a ordem bipolar, essa nova ordem mundial. Então, o que é que marca o fim da Guerra Fria? Já comentei com vocês também, a queda do Muro de Berlim, final da década de 80, está aqui, está vendo? O esfacelamento, o fim da União Soviética, se transformando em 15 repúblicas independentes, isso em 1991, início da década de 90. Então, o mundo se viu diante de uma nova configuração política, sem a grande e poderosa União Soviética, né, e os Estados Unidos lutando aí por esse poder com esse país, e esse país se desfacela, né, se separa em 15 repúblicas independentes. A soberania, então, dos Estados Unidos e do capitalismo se estende por praticamente todo o mundo. Foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que se consolida como o maior e mais poderoso tratado militar, né, de guerras, de conflitos internacional. O planeta, que antes se encontrava na denominada ordem bipolar, dois polos, bipolaridade da Guerra Fria, passa a buscar, então, um novo termo para designar esse momento no plano político. A primeira expressão que a gente pode, né, designar para essa nova ordem mundial é a unipolaridade, que eu usei o termozinho para vocês de mono. Mono, ou uni significa um único polo militar poderoso. Aí a gente estende a palavrinha militar. Que país seria esse? Que polo seria esse? Os Estados Unidos, que se tornam soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos. A gente costuma dizer assim: se entra em um conflito dois ou mais países e no meio deles estão os Estados Unidos, quem tem, diante daquilo que a gente conhece, ouve falar, assiste, a maior condição de sair vitorioso antes mesmo do fim do conflito são os Estados Unidos, por conta desses grandes investimentos nas questões militares, nas questões bélicas. A segunda expressão, né, a outra forma que a gente pode se expressar é multipolaridade. Vários polos. Vamos ver que polos são esses, né? Pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era apenas o critério principal a ser estabelecido, não havia apenas um único ponto, né? Existiam vários, para que pudesse determinar a potencialidade global de um Estado-nação, mas sim também o poderio econômico. Então, além do militar, o econômico também se destacava. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos. Quais frentes foram essas? Japão, foram e são, né, gente? União Europeia, isso em um primeiro momento. Mais tarde, e até hoje, a gente sabe com destaque que vem tendo a China, isso a partir do final da década de 2000, do século, da década, como vocês queiram. Por fim, temos uma terceira proposta, mais consensual, a unimultipolaridade. O que é isso? Um país destaque em todos os sentidos, o destaque principal militar, mas que está ali associado a esses vários polos, né? Esses vários países. Essa expressão ela é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Une para designar a supremacia dos Estados Unidos, política e militar, e multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Aí já entra Japão, China, União Europeia, o próprio Estados Unidos, entre outros países. E aí nós temos, para finalizar a aula de hoje, essas duas imagens se destacando aí, né? Representando aí a nova ordem mundial, aí vocês vejam as inter-relações passando por todas as áreas do planeta,
certo? América do Norte, aqui Estados Unidos, Canadá, aqui América do Sul, a gente pode citar aqui o Brasil, o continente africano, europeu, asiático, Oceania, porque não existe ordem mundial se não houver inter-relação entre os povos. A própria globalização diz isso. E essa inter-relação ela está associada a tudo. À economia, ao militarismo, à cultura, a tudo de maneira em geral. Aqui nós temos algumas bandeiras extremamente fortes, né, pessoal? Nós temos a bandeira do Japão, essa aqui de baixo, a bandeira da China, a bandeira dos Estados Unidos, esses 3 países, e a bandeira da União Europeia, que representa aí a junção de vários países. Eu vou parar por aqui hoje, tá certo? Estamos na metade do capítulo 2, e na próxima aula iremos continuar dessa imagem, retomando alguns aspectos com vocês, tá? Então, eu queria agradecer a vocês mais uma vez e pedir a vocês, assim, foco. Gente, não tem outra palavra que eu possa falar com vocês, tá? Foco, vontade de querer estar presente nesse momento, de querer fazer parte desse momento. E a forma que a gente pode fazer parte nesse momento é estar com vocês, ajudando vocês e também nos ajudando. Porque quando a gente prepara essas aulas, não são só para vocês. A gente também está aqui trabalhando em casa, buscando uma atividade de que, de alguma forma, a gente consiga contribuir para esse conhecimento de vocês. Então, eu desejo a vocês uma excelente semana e até a próxima semana, tá bom? Beijos, tchau e até a próxima.